E hoje esse programa tem oferecimento da Dubai Magazine. A Dubai Magazine, você que está querendo reformar sua casa, quer trocar suas panelas, quer ornamentar sua casa, vai na Dubai que lá tem vários itens, mais de 40 mil itens para você deixar sua casa um brinco. E aí, você foi lá? Fui lá, encontrei de tudo, eu vou jurar. Ventilador de teto, lâmpada, cadeira, tem de tudo pra sua casa. Se quer fazer reforma, casa nova, é na Dubai. Passe lá, Dubai fica na rua direta do Uruguai, Uruguai, Salvador, certo? E hoje o programa está especial, viu? O programa hoje aqui recebe uma das maiores autoridades dos movimentos sociais, Luiz Alberto, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite aí, né, Juraci, nosso companheiro Gabriel, que não é o pensador, mais do que pensador. Luiz Alberto, você foi deputado por 4 mandatos, e aí vem uma luta seguida dos movimentos sociais. E também uma grande coisa que me chamou a atenção foi você ser um dos fundadores do movimento Negro Unificado. Exatamente. E essa luta, nos fala dessa luta aí. Quando começou? Gabriel e Juraci, é uma luta de longo tempo, né? Tem vamos dizer assim, um slogan que as mulheres do movimento negro falam, que elas dizem assim: nossa luta ela diz assim, nossa luta vem de longe, nossos passos vêm de longe. Sim. Então, na verdade, eu vim para Salvador, morar em Salvador, né, com 16 anos de idade. Você é de onde Eu mesmo? sou de Maragogipe, no Recôncavo, Sim. e vim para aqui, para Salvador, como na época, nem toda a minha geração lá teve a oportunidade de sair para estudar, né? A maioria eram trabalhadores rurais, pescadores, as mulheres trabalhavam no marisco, ou na Suerdic, na época tinha uma fábrica de charuto famosa em Maragogipe, chamada Suerdic, que era de propriedade de um alemão. E minha mãe trabalhava lá, meu pai trabalhava na roça, e eu terminei de fazer o chamado curso primário na época e vim para Salvador, né? E evidentemente que essa questão que você põe aí de como começou essa minha militância no movimento negro, ela começa desde pequeno, né? Porque muitas vezes você não percebe, não está inserido numa militância mais crítica, você sofre as consequências do racismo, mas não tem instrumento para, vamos dizer assim, desenvolver a reação a isso. Então, quando eu chego em Salvador, eu fui estudar no Colégio Duque de Caxias, ali na Liberdade, né? E é engraçado que naquela época a escola pública tinha um outro tipo de configuração. Sim. Então eu tinha aula de música, eu tinha aula de educação física, tinha aula de canto, né? Além das aulas tradicionais. Você tinha aula de sociologia, de filosofia. Então você desenvolvia ali um pensamento mais crítico do que hoje você desenvolve na escola pública. Sim. Né? Então, naquele período, houve toda uma reforma. Era da ditadura militar, nós vivíamos num sistema de ditadura militar. E, nesse contexto, o Brasil fez construiu uma relação com os Estados Unidos para combater o que os Estados Unidos chamava de perigo comunista no mundo. Então, isso foi o objetivo, quer dizer, isso foi a justificativa do golpe de Estado na época aqui no Brasil, de instalada a ditadura militar. Então, nesse período foi feito um acordo na área de educação do Brasil com os Estados Unidos, conhecido como o Acordo MEC-USAID, que era uma instituição americana que reformou o ensino brasileiro. Para que reforma o ensino? Primeiro, para retirar a capacidade crítica dos estudantes. Sim. Então, hoje você vê que há, nesse governo que está aí, que é um governo saudoso da ditadura, né? Ele tenta banir da grade da escola pública, né? Do currículo da escola pública, a sociologia,
a filosofia que lhe dá a capacidade de analisar a realidade com um senso mais crítico. Então, essa reforma que ocorreu naquele período, ela, assim, destruiu a escola pública. O que aconteceu? A classe média, então, abandonou a escola pública. Naquela época, a classe média, se você pegar geração da época desses grandes, vamos dizer assim, elite baiana, né, da elite baiana, todos eles passaram pela escola pública na época. Sim, na década de 60, Década de 60, 50, 40, né, até 70. Sim. Aí, quando houve a reforma, o que essa classe média fez? Abandonou a escola pública e aí se fortaleceu o que nós conhecemos hoje como esses colégios de elite, privado, caríssimos. Né? Então, depois eles entraram em crise, houve uma crise econômica, uma parte da classe média migrou para um outro processo que foi a criação de cooperativas de educação. Sim. Eles não voltaram para a escola pública. Hoje ocorre um fenômeno de um retorno muito mais interessado em ocupar um espaço da política pública, porque no governo Lula foi instituído a política de cotas, né, como nós conhecemos, política de cotas de acesso à universidade para estudantes de escola pública e uma subcota para estudantes negros. E o senhor, na época, no parlamento, foi uma voz ativa, né? Eu vivi todo esse processo de aprovação dessas políticas públicas no período do Lula e da Dilma. Né? O que está acontecendo? Como você tem uma cota para estudantes que estudarem todo o seu período na escola pública, aí uma parte da classe média está voltando para a escola pública só para ter acesso a essas cotas. Mesmo considerando que a qualidade da escola pública hoje continua num patamar lamentável, né? Sim. Lamentável. Então, voltando ao período que eu cheguei aqui o racismo ele se apresentava com mais nitidez, vamos dizer assim, né? Mais nitidez. Então, quando eu estava no Colégio Duque de Caxias, participei de vários movimentos de contestação à ditadura militar, passeatas, né? A polícia dando porrada em todos nós, né? Prendendo lideranças, enfim. E eu participei naquele momento, da década de 72, 73, de uma construção de uma das maiores, vamos dizer assim, organizações negras cultural do Brasil. Foi quando surgiu o ILEAE, em 1974. Ele surgiu com outro nome, inicialmente chamado de Mundo Negro, ou Poder Negro, na época. E isso foi um escândalo. A ditadura militar veio para cima, inclusive em 75, que foi o primeiro desfile do ILEAE no Carnaval, a Polícia Federal acompanhou o bloco. Existia uma perseguição. Para perseguir mesmo. Saiu mais ou menos. Hoje o ILE sai com 3 mil, 4 mil pessoas, aquela multidão. Na época era 100 pessoas, 80 pessoas. E a ditadura ali em cima, né? Na verdade, a ditadura militar, ele acompanhava passo a passo da movimentação da militância negra no Brasil. Porque nesse período você tinha um grande, vamos dizer assim, um grande processo radicalizado nos Estados Unidos, por direitos civis. E aí tem essa liderança que passou a ser conhecida no mundo todo, o Malcolm X, né? O Martin Luther King, Angela Davis, na área da cultura você tinha o James Brown com a música negra americana, você tinha na área do boxe, ficou muito conhecido mundialmente, o Muhammad Ali, antigamente o nome dele era Cassius Clay, ele se converte ao islamismo e mudou de nome, se negou a ir para a guerra para lutar na guerra do Vietnã, se negou, e ele perdeu o título de campeão mundial por causa disso, né? O governo americano tirou o título dele. Enfim, então eu vivi todo aquele período ali. E quando foi em 1978, 4 anos depois do ILE, nós fundamos o Movimento Negro Unificado. Esse movimento foi uma espécie de, eu diria que foi um ponto de convergência no século XX de toda a militância negra no país inteiro em torno dessa organização. Né? Então você tinha em vários estados muitas organizações locais. Então foi um movimento nacional, né? Virou um movimento nacional, exatamente. Então você tinha muitos grupos locais. Aqui na Bahia você tinha um grupo de teatro Palmares e Naron, você tinha o grupo que se reunia ali no Corredor da Vitória, Instituto Cultural Brasil-Alemanha, era o Grupo Cultural Afro-Brasileiro. Você tinha grupos vários nos bairros, né, nas escolas. Então tudo se juntou no Brasil todo e criou o Movimento Negro Unificado. Esse movimento teve um papel central. Hoje, qualquer
avaliação que se faça do avanço da luta contra o racismo no Brasil. A A referência é exatamente o Movimento Negro Unificado, que ele construiu, inclusive, uma articulação a nível internacional. Sim. Nós tivemos muita relação com o movimento negro dos Estados Unidos, com a luta na época da década de 70 pela descolonização da África, dos países africanos de língua portuguesa, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Então, aqueles países, toda aquela região lutava contra o regime português colonial, e a gente tinha muito contato com essa militância. A luta contra o apartheid na África do Sul, foi nessa luta que nós conseguimos trazer Nelson Mandela para o Brasil. E Nelson Mandela, então, percorreu alguns estados, Rio de Janeiro, Salvador e Espírito Santo, se não me engano. Então, quando Nelson Mandela chegou aqui, ele fez um discurso no Rio de Janeiro que a gente ficou escandalizado, porque a ditadura vendia um discurso para o mundo de que o Brasil não tinha racismo, que aqui era o paraíso racial. Maravilha. Aqui vigorava uma democracia racial. Então, quando Nelson Mandela faz um discurso no Rio de Janeiro dizendo que ele gostaria que a África do Sul, depois do fim do apartheid, fosse como o Brasil, aí nós ficamos apavorados. Então, quando ele chegou aqui, nós chamamos ele, botamos no canto lá e explicamos para ele o que era o Brasil. Aí, no discurso que ele fez aqui, nós fizemos um comício ali na Praça Castro Alves. Ele, então, pediu desculpas aos negros brasileiros, porque ele não sabia da realidade. Da realidade brasileira. Ele, na verdade, ele foi, vamos dizer assim, instado a falar aquilo por conta de um discurso da diplomacia brasileira, oficial. Não é? Mas de certa forma, impôs. Exatamente. Ele não tinha informação real do que significava o racismo no Brasil, dos assassinatos, principalmente de jovens negros, da perseguição policial, de uma série de uma estrutura montada para, vamos dizer assim, perseguir as manifestações negras. Até 1979, aqui em Salvador, qualquer terreiro de candomblé que quisesse fazer um seu ritual, uma festa, tinha que pedir autorização a uma delegacia de polícia. Idêntico ao grupo de capoeira, né? Para bater capoeira era considerada uma coisa de vagabundo, de vadiagem, de malandro. O samba, as mulheres de acarajé, até o início do século XX, elas eram proibidas de sair pela rua vendendo isso. Então, essa luta negra começou a modificar determinadas características do racismo. Claro que ele não acaba, ele se modifica, ele se transveste em outras formas de operação. Então, cada vez que você avança, conquista espaço, ele vem com outras formas de operação. Nova roupagem. Nova roupagem, exatamente. Então, eu vivi esse período, participei intensamente. Foi exatamente nesse período, na luta contra a ditadura, que eu participei de outros eventos, para além do MNU em 78. Nós construímos o PT, eu sou um dos fundadores do PT aqui na Bahia. Né? Eu participei do movimento para o PT. Antes do PT, a gente fez um movimento para construir o PT. Né? Fundamos a CUT, eu fui dirigente dos sindicatos petroleiros, esteve aqui, inclusive, com vocês, um companheiro que não é petroleiro, foi parcialmente petroleiro, foi o presidente da Petrobras, o José Sérgio Gabrielli. Né? Então, eu fui dirigente dos sindicatos petroleiros e fui militante junto com o pai de Gabriel, a Dona Irã, conhecido como Nonô na base dos petroleiros. Não é Adoniran Barbosa, mas é Adoniran. Não, é um companheiro de luta, nós fomos contemporâneos desse processo todo. Então, essa foi a minha trajetória aqui. Quando chega nesse movimento contra a ditadura, olha, se vocês quiserem interromper, por favor. Eu queria só fazer uma pergunta, Luiz. Quando você entra no MNU, faz todo o movimento, quando é que o movimento percebe que precisa ocupar uma cadeira na política? Quando precisa fazer a política partidária para poder chegar no Congresso e ter voz ativa? Que até o momento vocês lutavam na rua, mas não tinha ninguém de fato que falasse lá, no que desse a voz a vocês. Eu queria saber assim, quando foi que a chave bateu e virou e falou, precisamos de uma voz ativa no Congresso? Na verdade é uma longa história, e eu falei aqui para vocês, né? Eu fui um dos fundadores do PT, então eu tinha uma militância partidária. Né? A maioria da militância do movimento negro não tinha. No que pese no MNU, principalmente o eixo São Paulo e Rio de Janeiro, vinha de uma militância da esquerda, vamos dizer assim, tradicional, né? Naquela esquerda que enfrentou a ditadura militar de forma clandestina, mas começou a haver uma espécie de um debate que demonstrou as diferenças de concepção que a esquerda tinha da luta racial
que não agregava esse discurso, até que achava que a luta racial dividia a luta dos trabalhadores, e aí houve uma espécie de cisão ali, e essa galera, essa turma, essa militância negra dessas organizações de esquerda tradicional, migram para o movimento negro e fundam o MNU junto conosco. E eu fui nessa esteira também. Esse debate dentro do PT, dentro dos partidos de esquerda, foi assim, jogo pesado, para a gente conseguir, vamos dizer assim, impor uma outra compreensão da luta política no Brasil. Então, quando chega na luta contra a ditadura, aí veio aquele movimento direta já, né, a eleição para eleger o presidente da República de forma direta, governadores, prefeitos, a questão do retorno da democracia, ter uma nova Constituição. E aí foi isso aí tudo que você está me falando é antes da Constituição de 88. Antes de 88. Aí tem todo esse movimento até chegar a um grande movimento por uma anistia ampla, geral e restrita e eleições diretas. E aí, nesse contexto, que aí se convoca para concluir o processo de fim da ditadura militar formalmente, em 85, se convoca uma Assembleia Nacional Constituinte. Sim. Então, em 86, houve a eleição. Sim. Aí foi aí que eu fui candidato a deputado federal constituinte. Na verdade, nunca foi um horizonte meu. Eu sempre fui ligado à militância de base, organizar. Você foi deputado constituinte, foi? Não, eu fui candidato. Ah, tá. Em 86. Então, assim, eu nunca fui no horizonte. Então, houve ali no Uruguai, tem um teatro que está abandonado lá, o Teatro dos Alagados, onde naquela visita do Papa que teve aqui, não sei quanto tempo foi atrás e tal, teve aquela igreja ali do lado, João Paulo, não sei o que lá. Foi. Então ali teve um grupo de jovens, ali se reuniu o que chamavam primeiro encontro de jovens negros da periferia de Salvador. Eles estavam lá reunidos, eu nem estava nessa reunião. E eles resolveram que tinha que ter uma candidatura negra do movimento negro para constituinte. Porque ia fazer a nova Constituição e a gente precisava mostrar a nossa agenda institucionalizada. Nesse debate, eles propõem meu nome para ser o candidato a deputado federal constituinte. Eu fiquei assustado, porque eu nunca pensei em ser candidato. Até no sindicato lá depois, as pessoas me criticavam, porque eu gostava de fazer militância e agitação. Não queria ficar em cargo nenhum, dentro do sindicato. Eu gostava de fazer agitação. Então, mas, de qualquer forma, eu me resisti, não quis ser candidato, eles insistiram. Eu aí coloquei uma condição para tentar me livrar até dessa tarefa, né? Sim. Que eu disse aí o seguinte, eu só topo se tiver uma candidatura fazendo dobradinha, e para mim tem que ser Luísa Barros. Como Luísa Barros foi ministra, ela foi ministra de Promoção da Igualdade Racial no governo de Dilma e foi secretária da CEPROME, Secretaria de Promoção da Igualdade Racial aqui na Bahia, no governo Wagner. Lhe sucedeu. Me sucedeu, eu fui o primeiro secretário, depois eu... Vamos falar disso. Daqui a pouco a gente vai falar disso aí. Aí eu botei o nome de Luísa na mesa, sabendo assim que ela não ia topar. Ela também resistiu, não queria. Depois os meninos estavam muito barra pesada e nos convenceu. Então eu fui candidato a deputado federal constituinte em 1986, Luísa Barros foi candidata a deputada estadual constituinte para fazer a dobradinha. Nós tivemos uma votação que eu considero até expressiva, porque naquela época, sem nenhum tipo de condição, eu tive 5.000 votos, basicamente tudo em Salvador, nos bairros de periferia de Salvador. Alguns votos de opinião na universidade, alguns tal, mas foi esse o contexto. Sim. E nós insistimos depois, nova eleição. Eu fiquei como primeiro suplente em 1994, na eleição de 1994, eu fiquei como primeiro suplente de deputado federal numa coligação do PT e PSB. E um deputado federal chamado Beto Leles se licenciou para ser candidato a prefeito em Irecê. Sim. Então ele ganhou a eleição e eu, como primeiro suplente, assumi o mandato de deputado federal. Primeiro mandato, como suplente em 1997. E daí o processo foi andando e eu, até 2014. Eu fui 4 mandatos. 16 anos. Eu fui deputado federal nesse período.
Então, essa agenda racial no Congresso, claro que se modificou. Sim. Era uma agenda que não aparecia, que não... Então, quando eu cheguei lá, a gente... Não dá mídia, né, Luiz? Da mídia quando você propõe coisas que a classe média e a elite fica apavorada. Por exemplo, eu sempre, meu mandato, você nunca me viu na Rede Globo, nunca me viu na grande mídia. Como é que ela aparece? 2 eventos, por exemplo, especialmente, a Globo teve que me cobrir. O primeiro foi em 2000, foi 2002, se não me engano. Foi 2002. Eu apresentei um projeto de emenda constitucional que estabelecia cotas no parlamento. Sim. Reservava 30% das vagas na Câmara dos Deputados e nas Assembleias Legislativas para candidaturas negras. Isso não existia também a cota na universidade ainda? Já existia? Já. Não uma lei. Existia cotas assim. Algumas universidades tomaram a iniciativa de fazer, por exemplo, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, depois a UNEB aqui na Bahia. Sim. Então, o sistema de cota da universidade veio posteriormente. Certo. Né? Enfim, então, aí quando eu apresentei esse projeto, essa proposta de emenda constitucional, que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, isso gerou um escândalo. Sim. A Globo veio para cima, batendo em mim e tal. Aí foi que eu apareci na Globo pela primeira vez, né? Saiu no Fantástico. Aí de alguma forma esse projeto de lei foi engavetado porque eu não tive força suficiente, né, para dar tramitação a ela. Depois veio um debate, aí já no governo de Dilma. Nesse processo veio outras situações importantes, a aprovação do Estatuto de Igualdade Racial. Lá antes desse projeto que eu falei das cotas no parlamento, eu fui relator que criou a base legal dos direitos das comunidades quilombolas em todo o país. Sim. Né, das comunidades quilombolas do país. Fiz um movimento que também deu um impacto grande dentro do interior da Câmara dos Deputados, que eu descobri que toda segunda-feira a Câmara não tem sessão deliberativa. Então ela é aberta para o que eles chamam de sessões especiais, sessão solene para homenagear personalidades, instituições. E sempre eu vi ali sessão solene para homenagear a religião católica, islâmica, evangélica. Aí eu fui buscar nos arquivos da Câmara se teria havido em algum momento uma sessão solene para homenagear candomblé, as religiões de matriz africana. Não tinha, nunca houve. Aí eu fui e solicitei para fazer. Isso deu uma polêmica com a bancada evangélica. Os caras foram para cima, contra, e aí eu fui para cima também. E aconteceu? Aconteceu. Aí aconteceu essa sessão solene, que foi um verdadeiro sucesso. Eu fiquei com medo porque o plenário da Câmara é muito grande, né? São 500 e tantas cadeiras. E eu disse, como é que eu vou encher esse aqui? Porque chegar a Brasília, de lugar como a Bahia, o Nordeste, o Norte, é muito caro chegar lá, é muito difícil. Né? E aí eu digo, poxa, aí comecei a divulgar, né? Fazer as movimentações em alguns estados, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, a própria Brasília, que eu descobri aqui, Brasília tem muito terreiro de candomblé, nas cidades satélites ali em torno da capital. E aí no dia da sessão solene, encheu o plenário. Lotou. E foi um sucesso. Então está lá registrado, foi a primeira vez na história do parlamento brasileiro que se fez uma sessão solene para homenagear esta religião, que é, vamos dizer assim, uma das que contribuíram, quer dizer, não a religião, mas o povo negro contribuiu para a história do Brasil. Pois bem, depois, outro momento que a Globo veio para mim, mas aí veio com mais ferocidade, foi quando nós aprovamos a legislação dos direitos trabalhistas das trabalhadoras domésticas. Porque ali mexeu com a classe média diretamente. Porque a classe média estava acostumada, né, a ter a sua escrava em casa. Não era trabalhadora, era uma escrava. Muitas delas dormiam no trabalho. E eu descobri uma coisa, um absurdo total. Tinha um aspecto da legislação, na legislação trabalhista, que não dava direito à trabalhadora doméstica, mas dava direito ao patrão, à patroa da trabalhadora doméstica, que se ela morasse
no local de trabalho e consumia Alimento. alimento, material de higiene, o quartinho da empregada e tal. Ele poderia cobrar Ele poderia desconto. cobrar Era do análogo à salário. escravidão, né? Mais do que escravidão. Era o trabalho análogo mesmo. Não é? né? É isso mesmo. Quer dizer, hoje qualquer trabalhador formal que Recebe alimentação. não recebe um adicional. Sim. Não, é? Sim, Não, a trabalhadora doméstica pagava. sim. Certo? Aí quando a gente derruba isso, eu fui o autor da proposta que derrubou isso inicialmente, isso foi um escândalo. Aí uma televisão de São Paulo me chamou para fazer uma entrevista Sim. remota, né? Eu em Brasília. E aí apareceu uma mulher lá se dizendo presidente da associação patronal. Não lembro como era chamada, associação patronal. Sim. Lá para as tantas, a mulher me chamou de terrorista. Sim. Disse que eu não devia nada a Bin Laden. Porque eu queria destruir a família brasileira. Olha o que era a concepção dela. A família era constituída, então, como base, a empregada doméstica. Se eu queria Sim. destruir, tirava a empregada doméstica do controle deles lá. Sim. Então foi a primeira vez que a Globo também veio em cima de mim, dando porrada e tal. Deus holofotes. Então, assim, minha ação parlamentar, eu considero que foi muito relevante, porque o resultado dela foram muitas conquistas. As comunidades de quilombola do país inteiro hoje têm direitos, né, mesmo com muita luta para poder realizar esse direito, mas tem o direito lá escrito na Constituição Sim. Federal e na legislação ordinária, né? O sistema de política de acesso à universidade, chamadas cotas, hoje você entra na universidade pública, é muito diferente do que foi antes do governo Lula. Eu mesmo vivi essa experiência. Eu entrei na Universidade Federal da Bahia em 1979. 79. De uma turma de 50 estudantes, só tinha 2 negros. Aqui em Salvador. Que é Qual uma era o cidade- curso na época? Ciências Sociais. Sim. Hoje, eu volto à universidade, quando eu chego lá, você vai numa turma nessa, qualquer desses cursos, claro que tem diferenças, curso da chamada de alto prestígio, como medicina, algumas engenharias, direito, você encontra menos negro, mas encontra mais negro que tinha antes. E nos cursos Pelo menos mais... 50% está garantido lá. Não, 50% não. Não chega a isso não? Não. Os 50% é da cota. Sim. E dentro das cotas você tem 50% para negro. Dentro de 50% das cotas, você é em torno de 25%, 25%. na verdade. Né? Sim. Então, mas mesmo assim você tem hoje uma população negra dentro da universidade incomparavelmente maior do que você tinha antes. Agora, Né? Luiz, você como antecipou, você foi o primeiro secretário da CEPROM, Da né? CEPROM. Secretaria da Promoção da Igualdade Racial do Estado da Bahia. Agora, a gente vê no contexto histórico, como Bahia, que é um estado amplamente negro, Salvador, uma cidade mais negra, a população mais negra fora da África, você não achou que foi de uma forma tardia ser criada uma secretaria dessa no estado como a Bahia, de uma representatividade com o tamanho que tem? Tudo que ocorre no Brasil em relação às conquistas da população negra é tardia. Tudo. Sim. As cotas foram tardias. Porque, na verdade, formalmente, a escravidão no Brasil acabou, o sistema escravista acabou em 1888. Nenhuma política pública foi construída a partir disso. O que é que aconteceu nos Estados Unidos? Houve uma guerra civil, Sim. a chamada Guerra da Secessão, que era uma guerra que o capital industrial tinha interesse em acabar a escravidão, porque não viabilizava o capitalismo plenamente. Sim. Houve uma guerra, o Sul contra o Norte. E no interior dessa guerra é o quê? Para acabar a escravidão. E quando acaba a escravidão, eles estabeleceram um sistema de relação racial nos Estados Unidos distinto do Brasil. Veja que curioso. A gente foi acostumado a achar, isso era dito, cantado em prosa e verso, de que o racismo americano era barra pesada. Porque lá eles estabeleceram o sistema de segregação racial. Bairro negro só mora negro aqui. Aqui é bairro branco. Cinema para negro, a fila para negro para entrar no cinema. Ônibus, você tinha que sentar no fundo, a frente era só para os brancos. Sim. Tudo isso.
Mas o que aconteceu? Ele estabeleceu a segregação, mas quando termina a escravidão, eles estabeleceram uma política pública, que foi entregar terras para as famílias que saíam do processo de escravidão. Tem Houve uma reparação. Parcialmente foi uma reparação ali, né? Tem um cineasta americano negro chamado Spike Lee. Spike Lee, que ele tem muitos filmes que abordam essa questão. É curioso, ele botou o nome da empresa dele de cinematográfica, a política pública que foi estabelecida lá, que era, não sei, acho que era 30 acres de terra e uma mula. Então você entregou para cada família 30 acres, uma mula e alguns instrumentos agrícolas para você começar a sua vida ali. Sim. Certo? Então isso ocorreu. E a filosofia americana de que iguais, ou seja, o direito, você tem direito, mas você sendo negro, mesmo você tendo direito ao que eu tenho, mas você tem que morar, não pode conviver comigo. Tem que viver separado de mim. Porque eu não acho, né? Porque eu não acho que os negros tenham o direito de morar junto no meu bairro. Mas você tem direito de ter seu bairro. Sim. Você tem direito de ter sua universidade. O que é que ocorreu nos Estados Unidos? Você tem a universidade, até então, a universidade de brancos, e como os negros tinham direito também, tinha a universidade de negros. Eles não podiam frequentar a universidade dos brancos. O mesmo princípio do apartheid na África do Sul. A África do Sul, até a vigência do apartheid, você tinha a universidade de brancos e a universidade de negros. Tanto é que as lideranças desses países todos, Nelson Mandela, né, Bispo Desmond Tutu, na África do Sul, nos Estados Unidos, Angela Davis, não todos, mas muitas lideranças passaram pela universidade. O que é que no Brasil se estabeleceu? Houve muita guerra, muita disputa para fim da escravidão, que a história oficial não conta. As revoltas que se fala tanto, mas não é aprofundada, por exemplo, no currículo escolar. Que nós aprovamos no Congresso Nacional a Lei 10.639, que é a lei que obriga que o sistema de educação brasileiro, né, no seu currículo tenha a história da África, a história da afro-brasileira. Sim. Mas isso não consegue evoluir. O que é que ocorreu? Então acaba a escravidão no Brasil e você sabe que houve todo um processo anterior de gradação, né? Lei do ventre livre, lei do sexagenário, aí até chegar a Lei Áurea. Diferente dos Estados Unidos, quando chega em 1850, 38 anos antes do fim da escravidão, a elite já se protegeu, criou uma lei que garantia que as terras não poderiam ser, né, transferidas deles para quem não tinha dinheiro. Sim. Essa é uma característica do racismo brasileiro. Ele nunca diz que você não tem direito porque você é negro. Ele diz que você não tem direito por outros motivos, mas não que você é negro. Ele inventa qualquer coisa. Sim. Ele inventa. Tanto é assim que as desigualdades no Brasil é declaradamente racial, a partir do racismo. Qualquer estrangeiro que chega aqui, que não conhece o Brasil, que olha a rua, ele percebe logo. Ele percebe imediatamente. Eu lembro que a gente aqui criou, aqui em Salvador, o MNU criou um comitê anti-apartheid para dar o apoio à luta de Nelson Mandela na África do Sul, e a gente convidou um militante do Congresso Nacional Africano, que era a organização política deles, para vir visitar a Bahia. Aí eu fui escalado para ir pegá-lo no aeroporto. Sim. Aí eu fui pegar ele no aeroporto, era um militante do ANC. Aí quando eu vi na paralela ali, Sim. ele olha para aquela parte onde tem a Pernambués. Sim. Sim. Olhou para o Pernambués e olhou para o outro lado. Ele disse assim, aqui tem apartheid? Ele perguntou, imediatamente ele perguntou isso. Ele viu a divisão. Ali, né? Exatamente, porque seriam os chamados os guetos Os becos e as vielas. da África do Sul. Sim. O bairro mais famoso, que foi Soweto. Aquilo era um Soweto para ele, Sim. ali. Então, assim, como nós vivemos aqui, se naturaliza essa desigualdade brutal que combina uma ilusão
Por exemplo, carnaval. Carnaval parece que é o momento mais democrático da cidade, que está todo mundo junto. Não é verdade, não está todo mundo junto. Tem essa agregação. Está todo mundo junto, mas como se diz, não misturado. E com as cordas Os separando. negros estão nas cordas dos blocos, catando latinha de cerveja nas ruas e os brancos se divertindo, garantindo a segurança desses brancos para se divertir no carnaval. Então esse é o processo construído no Brasil. Então 88 para cá, 1888 para cá, nada aconteceu do ponto de vista, ao contrário. O sistema montou um aparelho policial de segurança para eles, que erradamente a gente chama de segurança pública. Não é segurança pública. É segurança da elite e do Estado que a elite domina. Então o senhor está querendo dizer, no caso, pelo depoimento do senhor, que o Estado ainda insere e contribui bastante para essa discriminação? O Estado, a União, contribui? O Estado é o principal operador disso. Sim. Se você pegar o Atlas da Violência de 2020, 2020, você vai ver lá, no Brasil, para cada 100 homicídios praticados no Brasil, aí ele chama de homicídio, tanto aquele praticado pela polícia, que é a maioria, Sim. ou praticado pela violência, vamos dizer assim, generalizada, vamos chamar aqui assim. Para cada 100, 75 são de negros, majoritariamente jovens, de 16 a 29 anos, a 30 anos. Então o Estado é quem organizou isso. É isso que eu ia perguntar ao senhor, por exemplo, quando você me coloca aqui, uma ideia que está na minha cabeça é: o Estado tem o poder de fazer essa discriminação e proporcionar, mas a gente percebe hoje em dia que isso também já traz para o ser humano, um com o outro. Claro, mas é o Estado que construiu essa política de agressão, de ódio, né, de violência, e que agora, com o governo Bolsonaro, isso aumentou, porque ele, na verdade, com a política dele, com o que ele pensa, ele liberou essa violência que antes era contida de alguma forma. As pessoas se continham, né? Tinha uma visão, por exemplo, se você pegar um cidadão branco e ele estiver num bar ou andando na rua, ele vê uma viatura da polícia, a sensação dele é de segurança. Mas um jovem negro, quando vê um carro da polícia, ao contrário, é uma sensação de insegurança. Sim. Porque ele vai ser abordado de forma absolutamente desrespeitosa, violenta, e é o comum que acontece. É o comum que acontece. E eu não estou falando isso por suposição, porque eu li em algum lugar. Eu sou parte disso. Inclusive, como parlamentar, já fui várias vezes parado pela polícia, até provar que eu era parlamentar. E eu não precisaria isso, porque eu não tinha que ter um tratamento diferenciado por ser parlamentar. Sim. Mas eu era um homem negro, sou um homem negro. E, portanto, na visão... Porque a polícia, na verdade, ela é treinada para isso, mas ela reflete uma visão da sociedade como um todo. Além disso, a ditadura construiu um processo mais sofisticado ainda na construção da política da violência, que foi duas coisas que ele... Porque, se você pegar a história brasileira, os intelectuais da década do século... No início do século XX, anos 20, 30, 40, 50, os intelectuais da elite, eles queimaram, chamaram a massa encefálica, que a gente chama aqui, seus pensamentos para construir uma ideia de um Brasil que refletisse a realidade da sua população. Mas, ao mesmo tempo, ele dizia assim: como é que eu faço para construir um Brasil que seja a cara da Europa? Eu preciso construir uma coisa que não seja essa coisa africana que nos persegue, não é? Essa negralhada que anda por aí, que a cara aparece em tudo quanto é canto. Eu preciso construir uma outra coisa. Então eles trabalharam a ideia da democracia racial. O Gilberto Freire, não foi ele que construiu esse conceito de democracia racial, mas ele construiu elementos que ajudaram a constituir esse conceito. Os intelectuais antes dele achavam que a miscigenação era
uma coisa muito negativa para o Brasil. Você perderia característica do mundo europeu se você se misturasse com os negros, com os índios, principalmente com os negros. Sim. Aí Gilberto Freire vai e diz, não, é o contrário. A miscigenação é uma coisa boa. Mas por que ele dizia isso? Porque ele achava assim, bom, a miscigenação continuada vai chegar a um ponto que vai embranquecer a sociedade. Porque biologicamente, quando você mistura um homem ou uma mulher negra com um homem ou uma mulher branca, a tendência é que o filho nasça misturado. E se você pega esse misturado e mistura com outro branco, essa mistura ficando mais branca ainda. Sim. Claro que biologicamente você pode surgir um filho tão preto como o pai ou a mãe preta. Mas a tendência é que a mistura seja dessa natureza. Então, para Gilberto Freire, era isso. Ele disse, não, pelo contrário, vocês estão errados. Porque Gilberto Freire foi muito esperto. Ele sacou que se o Brasil fosse nessa toada de separação, de tensão racial, eles poderiam correr o risco de, em algum momento, explodir esse negócio. Então ele disse, não é por aqui. É pela miscigenação continuada. Até você chegar a uma sociedade totalmente branca. Sim. Só que eles não conseguiram isso. Então, quando chega no meado da década de 70 para meado do século XX, 70, 80, ditadura militar, eles construíram uma política que não teve sucesso. Até então, né? Sim. Porque de um lado era esterilização de mulheres negras, esterilizar, ou seja, você está impedindo parir esses meninos negros, e do outro a violência da polícia matando o jovem. Ou seja, se você vai garantir essas duas políticas permanentemente, vai chegar um momento que você faz o extermínio. Vai exterminar todo mundo. Sim. Você proíbe a mulher de parir, esterilizando ela. E mata o que existe. E mata o que existe. O cara, todo mundo que passava dos 30 anos era um sobrevivente. Porque hoje você pega esse jovem negro e não consegue chegar a 30 anos. Então, Luiz, a fala de hoje do presidente do Instituto Palmares no Brasil, ele, quando sentou na cadeira, ele disse que não existia racismo no Brasil. Ele é um... Então, com essa fala do senhor, existe ou não existe o racismo no Brasil? Claro, eu estou aqui afirmando isso. Aliás, isso que eu falei aqui da segurança que não é pública, é uma segurança do patrimônio da elite, da garantia da ordem, não é? É para garantir isso, ou seja, o racismo operando pelo Estado. Agora, uma coisa que me vem na mente, como é que eu vou colocar como a Bahia como referência. Uma Bahia que eu tenho uma polícia PM que quase 80% são negros. Como é que negros aceitam ou se converte a ser uma força policial contra outros negros? É uma explicação muito complexa. Porque tem um escritor, ele já faleceu, mas é uma referência ainda, martinicano, chamado Franz Fanon. Tem um livro dele chamado Caras Negras, Máscaras Brancas. O que ele quer dizer com isso? Ele era psiquiatra. O que ele quer dizer com isso? É que você, sendo uma pessoa negra, diante do processo colonial e racista, você começa a incorporar valores do branco. Sim. Você só tem a cara preta, mas o que você pensa, o que você processa do ponto de vista subjetivo, tudo tem a ver com o branco. Isso explica parte do que você perguntou aí em relação aos policiais. Por outro lado, os policiais são treinados, além disso, para isso. Eles são treinados. Não foi à toa que durante a Constituição Federal de 88, porque a ditadura militar no Brasil, num período houve uma ditadura militar em vários países aqui do Sul, na América do Sul, né? Chamado Cone Sul, Argentina, Chile, Paraguai, toda essa região aqui. Todas as ditaduras desses países caíram e os militares que cometeram crimes foram punidos. O único que não houve isso foi o Brasil.
Tanto é... Aqui, inclusive, foi glorificado com o nome de escola. Pois é, e tanto é que esse atual presidente da República, que faz parte desse processo da ditadura, ele até hoje defende a ditadura. Pega os torturadores e vira para transformar em heróis. Sim. Ele cita muito o Coronel Ustra, né? Ustra, que foi um dos maiores torturadores da ditadura militar. Sim. O que é que ocorreu ali? Quando a Constituição Federal foi feita, eles montaram um esquema policial e criaram a chamar o que nós conhecemos hoje como polícia militar, que antes era outra configuração. Sim. Até nomes eram diferentes. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a polícia militar tem um nome diferente. Tem um nome lá. Então, o que eles fizeram? Vincularam a polícia militar como força auxiliar das Forças Armadas. Ora, o que significa isso? Se eu digo que você é um policial militar, está até errado a nomenclatura. Porque polícia é uma coisa, é para policiar. Militar não, militar é para guerra. Sim. Militar é o quê? Ele está preparado para a guerra. Está vendo a guerra da Rússia e Ucrânia? É militar, ele mira o inimigo. Sim. A polícia é para garantir que a cidadania seja exercida de forma tranquila. Garantir isso. Mas aqui, esse policial militar não é para isso. Então, quem é o inimigo dessa polícia militar? A cidade construiu um inimigo público número 1 da sociedade, que é a população negra. Somente é jovens. Então, como ele não dá conta de segurar essa juventude por outros caminhos que ele tivesse direito à educação, tivesse direito ao trabalho, tivesse direito a acesso às coisas, fosse cidadão, mas ele, como o Estado não permite isso, ele precisa controlar. Ele precisa controlar. E no controle vale tudo. Sim. E quem faz isso é a polícia militar. A polícia militar, como o próprio nome diz, ele é preparado para a guerra contra um inimigo. Olha a diferença, o policial militar do policial civil. Não que o policial civil também não pratique violência, mas o policial civil é para investigar crime. Sim. Ele investiga. A polícia militar é como se o Brasil tivesse uma ocupação militar permanente. Esse policial militar, muitas vezes, precisa assim, você vê no rádio, na imprensa, porque quando acontece um fenômeno, por exemplo, ali na Gamboa, que houve aquela... Sim, a Gamboa crime que da teve Gamboa recentemente. Lá. Isso. Aí a imprensa e a mídia falam assim, esses são os maus policiais. Os policiais que não foram preparados. Não é isso. A instituição é para isso, para fazer aquele tipo de ação. Porque esse mesmo policial que a gente diz que não é preparado, que agride uma família negra numa comunidade, quando ele vai para a Graça, para o Corredor da Vitória, e que encontra um homem branco ou uma mulher branca, ele se comporta totalmente diferente. O mesmo policial. Sim. Se ele fosse mal preparado, ele praticava violência em tudo quanto é lugar. Mas não, ali ele pratica, aqui ele não pratica. Aliás, esse mesmo policial, diante de um cidadão branco, num bairro desse, ele fica meio com medo até de abordar o cara. Que pode ser uma autoridade, pode ser não sei o quê. Sim. Quantas vezes eu fui abordado por policiais, mesmo sendo deputado federal? Porque não está na testa. Agora, no branco, mesmo que ele não seja, ele acha que é. Sim. Então, dá o título ao cara sem ser. Então, o racismo aqui, que há um pouco tempo atrás, por exemplo, o racismo no Brasil é um racismo velado. Ele não é velado. Eu tenho dito o seguinte, o Brasil construiu um sistema racista mais sofisticado do mundo. Porque, inclusive, ele impede que a vítima do racismo reaja. Porque essa vítima, como diz François Fanon, ela se culpa pelo seu insucesso. Ela acha que todo insucesso dele, de não ter educação, de estar desempregado, de não ter condições de criar família, é culpa dele. Porque as oportunidades estão aí para todos. Sim. E não é verdade. E, para finalizar aqui minha explanação, diria o seguinte, a cada passo que a gente dá no sentido de garantir direitos, o racismo fica mais violento. Ele é mais expressivo. Por quê? Porque você começa a ocupar espaços que antes eram exclusivamente dos brancos. Então, se um jovem sai da universidade, se forma em direito, se forma em engenheiro, se forma em médico, se forma em qualquer profissão
E ele vai, evidentemente, ocupar um espaço que antes, ainda, quando você falou de tardio, veja bem, estamos no século XXI. Ainda temos uma geração que é a primeira pessoa da família que entrou na universidade. Sim. Depois de mais de 130 anos do fim da escravidão. É a primeira pessoa que entrou na universidade. Na minha família, eu sou o mais velho de 11 irmãos, fui o único que entrou na universidade. É claro, aí a geração posterior, meu filho, meu neto, aí vai tudo entrar na universidade. Não todos vão entrar. Alguns vão ficar fora. Sim. Mas você vai ter uma turma Mas que alguns vai... já resistem mais e entram hoje em dia. Hã? Alguns resistem mais e entram hoje. Estão entrando mais. Né? Então, assim, toda essa política é muito tardia. Mas muito tardia. Luiz, pegando esse gancho, aproveitando, a gente tem um estado como a Bahia, que a gente já comentou, que é majoritariamente negro, e a gente vê o número de representatividade no parlamento baixa, negro. A gente via o seu mandato, né, que não conseguiu ser reeleito, eu acredito, pela dificuldade até de um empresariado, de não ter o custo, de não ter o dinheiro, mas a gente vê representatividade, ou ao menos deputados negros, como Valmir Assunção, a gente vê Thieron, a gente vê o bispo Márcio Marinho. E eu queria saber isso. Essas representatividades, eles representavam um discurso, defendem a bandeira racial ou só são negros de cor de pele, mas não fazem a defesa? E o outro ponto é o seguinte, que eu também queria perguntar. Eu acho que como um partido de esquerda que o senhor faz parte, ele tinha o interesse de sustentar uma candidatura desse patamar como a sua, e como outras, porque a gente vê que o PT tem um discurso esquerdista, que faz a defesa, carrega a bandeira, mas que a gente não vê essa representatividade de fato no Congresso. E eu queria saber justamente isso. Com a perda do seu mandato para o partido, foi uma coisa que não foi trabalhada corretamente? Não, veja bem, eu considero que há dois tipos que se chama hoje de representatividade. Né? Uma é a presença pura e simples de negros, de mulheres, você dizer que são representativos, de LGBT, indígena. Então, você diz, a representatividade, ou seja, no parlamento não tem essa representatividade toda, é muito pequena. Isso é uma coisa. A outra representatividade, essa eu chamo de representatividade quantitativa. Então, você tem um número de X de parlamentares negros. Que defende as bandeiras causas. Não, é só a presença lá. Sim. Né? A outra é a representatividade qualitativa, que é essa presença que tem a bandeira, Sim. que defende a causa, que defende a política. Essa é a mais difícil. Esta foi praticamente, nos 16 anos que fiquei no Congresso Nacional, era praticamente sozinho. Sim. Eu tentava mobilizar um aqui, outro ali e tal, mas uma situação muito difícil, aliada ao fato de você ter uma quantitativamente pouca gente negra para lá, e segundo, qualitativamente, as pessoas compraram a ideia meramente eleitoreira de que essa causa não dá voto. Sim. Então, se não dá voto, eu não entro nesse negócio. E você, Gabriel, sabe que o nosso mandato ele tinha essa característica. Né? Inclusive, dentro do próprio sindicato, na época, eu tive muito debate sobre isso, que as pessoas achavam que eu devia abandonar isso e ficar só... Com a questão petroleira. Até porque tem vínculo, as pessoas não percebem isso. Sim, isso mesmo. Se você fizer uma pesquisa ou uma investigação dentro dessa categoria petroleira, por exemplo, que é uma característica de base negra, né, com exceção da cúpula, mas a base da fábrica é negra. E você vai perceber ali, por exemplo, a dificuldade que ele tem de ser promovido. Você vai olhar a folha profissional dele, é um cara mais punido do que o outro operário branco. Ele é mais perseguido. Sim. Então, essa relação as pessoas não percebiam ou não queriam perceber. Talvez eu vou ser muito assim, tranquilo. Eu acho que as pessoas não percebiam isso. Precisava formação mais, discutir política mais sobre isso. Porque o Brasil, você não vai compreender nada do Brasil hoje. Você diz, o Brasil tem desigualdade. Mas se eu perguntar, o que é que você acha? Como é que surgiu a desigualdade? Você tem que remeter para o processo histórico. Sim. A escravidão, como se deu ela, como ela foi acabando, como ela acabou e as consequências disso para chegar aqui. Não tem outra explicação. Porque você querer explicar a desigualdade no Brasil
igual a desigualdade na Europa, não tem como. Até porque na Europa a desigualdade existe, mas ela é um patamar que uma pessoa desigual na Europa é como se fosse a classe média aqui no Brasil. Sim. Até porque lá você trabalha, veja bem a diferença. Você tem uma sociedade capitalista nos países europeus, igual ao Brasil, igual aos Estados Unidos, tudo é capitalismo. Mas você vai na Inglaterra, na França, na Alemanha, na Itália, Portugal, esse capitalismo opera entre os iguais do ponto de vista racial. Sim. Todos são brancos. Eu estou retirando aí, vamos dizer assim, os conflitos dos refugiados, daquelas pessoas dos migrantes, né, que vêm para lá, mas eu estou falando de um mundo específico europeu. Mas esse capitalismo, como é que ele opera num país que foi colonizado, escravista, como o Brasil e os Estados Unidos? Ele opera diferente. Então, a desigualdade ela começa a ter gradação do ponto de vista racial. Quem está lá embaixo, na miséria, isso que está voltando essa fome violenta, quem é que está passando essa fome? Quem comanda a burocracia estatal no Brasil? Você pega a cúpula do chamado funcionalismo público no Brasil, vai ver a característica dele. Então, Luiz, você considera, deixa eu lhe fazer uma pergunta, então você considera um racismo eleitoral essas chapas que nós estamos vendo hoje concorrendo? Claro, é consequência disso. Que a gente vê uma chapa hoje, aqui, vamos trazer para o nossa Bahia. A chapa hoje, Jacques Wagner, né, Jerônimo, foi anunciado o vice dele, Geraldo Júnior, ao Senado Otto, e do outro lado, a Semineto, João Leão e o vice que não foi definido. Mas você não vê uma representatividade negra em nenhuma dessas chapas. Eu acho que salvo engano, acho que a única que tem é o PSOL. Não, eu acho que dessa vez nós temos. Jerônimo, ele inclusive assumiu, se você observar, Jerônimo, ele é um afro-indígena. Sim. Jerônimo é descendente disso. É até bom tornar conhecimento público. E ele não nega, ao contrário, ele assume isso. É a primeira vez que nós vamos ter uma candidatura a governador do estado da Bahia. Porque eu não estou falando de origem, porque Rui é de origem pobre. Foi operário, eu fui colega dele, ele era do Sindiquímica, eu era dos petroleiros. Mas Jerônimo, também pela origem, mas ele tem essa característica étnico-racial. Ele é resultado dessa síntese afro-indígena. E é uma pessoa, que aí eu acho muito positivo, que não nega isso. Ele assume isso. A questão é, no debate eleitoral isso é relevante? Para a militância é. Para o povão, isso talvez não seja. Volta aquele discurso que você falou, não dá voto. Exatamente. Para o povão, e aí o que é que vai acontecer? A lógica da campanha não vai explorar isso como central. Entendi. Sim. Mas também não pode negar. Aí eu vou fazer um paralelo agora. É a questão do discriminação racial com a discriminação religiosa em cima das religiões de matriz africana. O senhor acha que é um reflexo, mesmo porque quem hoje, mas há um tempo atrás, de 10, 20 anos atrás, muita gente que estava na matriz africana, na religião, eram negros, ou são negros. Hoje já está mais... O branco já está se inserindo mais na religião matriz africana. Mas você acha que é um reflexo... você acha que é um reflexo do racismo que eu venho e pratico também a discriminação religiosa? Olha, se eu entendi sua pergunta, é o seguinte, eu acho que, do ponto de vista das relações sociais, a cultura tem um papel importantíssimo, né? Você tem um Brasil constituído, ou é constituído por 3 matrizes, vamos dizer assim, raciais diferentes, eu vou chamar aqui de civilizações, né? Que é a matriz europeia, a africana e a originária da terra, os indígenas. Né? Então, dizimar os índios, por exemplo, você não vê expressões religiosas de grande monta do povo indígena. Há uma mescla ali, por exemplo, fora do mundo estritamente indígena, que é o chamado candomblé de caboclo, que é uma mistura de africano com aspectos da cultura indígena, que majoritariamente é praticado por
pessoas negras. Sim. Certo? A migração de pessoas brancas para o mundo da religiosidade de matriz africana, eu acho que pode ter vários elementos aí. Desde aquela questão que eu falei que tem a ver com aquilo que Gilberto Freire faz, disse assim, não, é positivo a miscigenação. Assim, os brancos vêm, começam a dominar o candomblé, daqui a pouco ele vira todo branco. Mas aqui na Bahia, no Nordeste, eu acho muito difícil que ocorra. No sul do país, você vai encontrar um terreiro, não é nem de candomblé, porque candomblé é uma coisa da Bahia mesmo, pode chegar até o Rio de Janeiro, tal, enfim, tem outras denominações. Mas você chega eu tive em Santa Catarina, em Florianópolis, ou em Porto Alegre, ou em Curitiba, no Paraná, você vai encontrar a religião de matriz africana, toda ela não só constituída de brancos, como a liderança é branca. Mas para mim o grande problema aí não é esse. O grande problema que nós estamos vivendo hoje é o chamado racismo religioso, que é praticado por algumas correntes evangélicas, né, que se constitui. E hoje eu tive um debate até interessante. Hoje que eu tive essa percepção. O protestantismo que surge na Alemanha, Calvino, Lutero, né, se constituiu ali numa cultura social. Sim. Tanto é que tem um autor chamado Max Weber que ele fez um tratado chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Né? Mas ali é cultural mesmo. O que ocorre em um país como o Brasil é que essa legião de pessoas pobres, negras, que abandonam outras concepções religiosas e migram para o evangélico, eu estou chamando isso de... como é que eu chamei isso? Uma espécie de fuga. O desespero. Você está numa situação tão miserável que para você a única alternativa é o sobrenatural. Sim. E a cultura evangélica trabalha muito essa ideia de prosperidade. Então, prosperidade, você vai vencer na vida e tal, porque a base do protestantismo é essa, quer dizer, diferente do catolicismo. Diferente do catolicismo, né? O protestantismo é o seguinte, quanto mais você ganha aqui um salário, em vez de você ir para o bar gastar, como o católico faz, se pica para o bar fazer farra, ele pega aquele dinheiro e vai investir para ele crescer mais. Sim. Quanto mais ele acumula, mais ele pode garantir a entrada dele no céu. O católico não, ele gasta tudo no bar e o máximo que ele faz para garantir o céu é dar uma esmola a alguém que está precisando. São concepções... Vou fazer o bem. Exatamente. São concepções distintas. Mas essa turma nossa, pobre, que está migrando para esse evangelho de negócio, desses pastores de negócio, que você vê esse escândalo que tem aí no Ministério da Educação, essa tomada obrigatória, quase uma expropriação do dinheiro, parco dinheiro dos pobres, em forma de dízimo, que não é nem dízimo, porque dízimo é a 10ª parte de um salário. Sim. O cara dá tudo. Se ele ganha 50, ele vai dar 20, 30, 40, ou até 10, que não é mais dízimo. Não é? Então é a chamada do escapismo. Evangélico de prosperidade, como eles falam. Pois é, eu chamo que essa turma toda aqui é do escapismo. Pois é, no desespero, então vou procurar um lugar para tentar me segurar. Sim. Tentar me segurar. Porque no catolicismo, ele promete o céu algum dia. Dependendo, se você não pecar, se você não sei o que e tal. O evangelho, não. Não tem esse negócio de pecado. É você tem que prosperar. Deus gosta disso. Sim. Deus gosta disso. Então, essa pessoa que vai para lá, ela acha que vai prosperar por ali. Sim. Mas ela não prospera, mas ela continua achando que vai prosperar. Então, isso para mim é que é o problema, que eu chamo de racismo religioso. Tem a mesma lógica da polícia. Ou seja, você pega pessoas negras e muitas vezes esses programas evangélicos na televisão pegam uma pessoa que era de uma religião de matriz africana, que migra para o evangélico, e aí ele bota ele na televisão para dar o depoimento.
Além disso, eles vão para agressão. Eles agridem, vai na porta de um terreiro, entra, invade, quebra tudo, ameaça as autoridades religiosas. Tudo isso sob o olhar, eu diria assim, conivente do Estado. Sim. Do Estado. O Estado não age, porque não interessa. Eu não tenho nenhum problema. Né? Se você ser evangélico, ser católico, para mim é um direito que cada um tem, em tese. Porque, na verdade, isso não é direito. A pessoa está desesperada, vai para lá. Isso não é um direito, não é esse direito. Direito é você ter a capacidade de escolher livremente. Mas ali você está indo no desespero. Então, você não está exercendo direito. Sim. Mas eu acho que as pessoas podem ser evangélicas. Agora, o que não vale é você vir para agressão. Aí eu não topo. Isso que está existindo no Brasil, esse racismo religioso, tá certo? É com a conivência do Estado. O Estado não age. Quando eu falo Estado, todas as instituições do aparelho de justiça, aí o Ministério Público, defensorias, né, tudo isso vê de forma conivente. A mesma coisa é a lei da emissão. Lei, o que é lei? O conceito de lei é para você executado. Sim. Se tem uma lei, diz assim, ó, você não pode roubar. Então, se você quer roubar, você rouba. Você tem consciência que você vai ser punido. Sim. O que acontece? A Lei 10.069, que obriga que o sistema de educação brasileiro fale da história da África, da história da contribuição afro-brasileira no Brasil, não é executada e ninguém faz nada. Ninguém pune o Estado porque não oferta essa matéria. Sim. Entendeu? Agora, o que é que do outro lado os evangélicos faz? Quer obrigar que nas escolas se leia a Bíblia. Que alguns querem obrigar que você, antes de iniciar a aula, você ore, tenha um ritual de oração antes, praça de Bíblia, não sei o que da Bíblia. Quer dizer, é totalmente absurdo isso. Se a Constituição Federal estabelecer que o Estado é laico, a Lei 10.119 não diz que é para ensinar a religião afro-brasileira. É para falar da história. Sim. Política, cultural, econômica e a contribuição da população negra africana com o Brasil. Até porque a história só conta a contribuição do europeu português. Sim. E não da nossa. Aí fica um corte na história. Total. E isso, evidentemente, se você for uma pessoa negra, um jovem negro, que nunca ouviu falar de África, ou quando ouve falar é só de forma negativa, pejorativa, tanto é assim que é comum as pessoas se referirem à África como se fosse um país. Sim. A África é um continente de 54 países. Mas as pessoas assim, fulano é africano. O país africano, fala assim, remete. Você é africano. Europeu, ninguém vai dizer, esse é europeu. Você vai dizer, esse é francês, esse é inglês, esse é italiano, esse é alemão. Você não diz, esse é europeu. Mas o africano não, é africano. Se o cara é da Nigéria, se o cara é de Angola, se é da África do Sul, se é da Argélia, não, ninguém sabe. Então, esse país, eu acho que na atual condição, e eu acho que a população negra está tomando consciência cada vez mais, você vê as denúncias de racismo, que antes não existia isso. As pessoas reagindo, vai chegar um ponto, se não tiver um acordo político nesse país para implementar uma política realmente de reparação, onde os direitos da população negra sejam efetivamente executados, vai chegar um momento que isso vai explodir. Sim. Não tem como. Vai aumentar cada vez mais essa violência contra a juventude negra. Mas o senhor vendo, no caso, a gente observa que o governo hoje tem uma forma de educação bastante equivocada, no sentido de acelerar. Ele não tem uma política que acelera o aluno a passar de ano. Mas aí só serve para pobre, né? É isso que eu ia falar. Isso não é uma forma de não deixar como a população maior negra,
não dá informação suficiente e a pessoa continuar, de certa forma, cega do que deveria não conhecer. Um senso crítico, né? Mas está correto. Porque essa forma de chegar e dizer assim, não, a gente bota o aluno no ensino médio, depois ele conclui o segundo ano, terceiro ano, quarto ano, mas de forma acelerada. Tem uma política que o aluno não pode mais perder de ano. É para produzir números, Sim. Produzir estatística positiva. Dizer assim, olha, porque uma coisa é você dizer assim, poxa, esse sistema escolar aqui, a evasão é muito grande. Sim. Então significa que é o quê? Um fracasso da política pública. Mas se eu passo esse processo de aceleração, aí eu diminuo esses números do abandono da escola, você não está tendo sucesso, você não está tendo evasão. Mas a educação não está sendo aplicada. Claro que não. Mas aí isso é histórico, gente. Quando eu falei aqui que eu estou no Duque de Caxias, se você lembrar, né, você não era da minha geração. Era no tempo que eu já ouvi falar que o deputado tinha Rastafari. E você tinha 2 vestibulares naquela época, na verdade, para acessar a universidade. Para entrar no ginásio, você fazia um vestibular. Sim. Que chamava de exame de admissão ao ginásio. Você tinha que fazer um teste antes, tinha que passar para poder entrar no ginásio. Terminado o ginásio e o ensino médio, que era o científico e outros, você fazia o vestibular na universidade. Sim. Certo? O problema é que a classe média achou que isso ia vigorar eternamente. Quando ela sai da escola pública, vai para a privada e garantir as vagas na universidade. Aí a gente vem com o sistema de cotas. Aí ela se desespera. Porque os estudantes pobres de escola pública estão entrando na universidade, não mais com aquele vestibular tradicional. Porque o Enem democratizou mais o acesso à universidade. Sim. Luiz, deixa eu fazer uma paródiazinha aqui com essa questão das cotas e da inserção. Você acredita que a indústria hoje de televisão, ou até a própria indústria do conceito de indústria meio fábrica, ela teve que engolir o negro, colocar o negro lá, como a gente vê numa rede de televisão grande, um negro apresentando, ou um negro ocupando um espaço de um cargo. Ela teve que engolir para poder mostrar que ela está inserida nesse movimento de abraçando a causa, ou ela engoliu porque foi de goela abaixo e teve que botar pelos movimentos que foram para cima? Sim, tem várias explicações, mas uma que eu acho mais adequada é que o capitalismo tem suas lógicas para garantir seu lucro, vamos dizer assim. Seu retorno. Então, o que acontece? Quando você constrói um ambiente onde a população negra passa a consumir mais, aí ela entra na lógica, diz assim, poxa, então eu tenho que dialogar com esse público Dá mais que vai consumindo. oportunidades. Então eu boto, ele sabe assim, bom, o povo está reclamando da discriminação racial. Então se eu tenho uma loja de departamento e eu só tenho pessoas brancas, há uma tendência que as pessoas negras vão reagir àquilo e não vão comprar lá. Então eu boto 1, 2 negros aqui, porque isso é uma espécie de chamariz. É um equilíbrio. Para consumir. Então a população começou a consumir mais do que há 50 anos atrás. Quando você vê esses outdoor aí mostrando pessoas negras com celular, a operadora vivo, não sei o quê, então você vê, você nunca tinha visto isso antes. Sim. Nunca. Você tem ideia, a primeira vez que eu vi uma criança negra fazendo uma propaganda de uma coisa que hoje nem faz mais isso, né? Antigamente tinha muito aqui, chamava Leite Ninho. A propaganda era uma lata de Leite Ninho e um menininho branco, nem é branco, ele era rosa, entendeu? Gordinho, era o símbolo do Leite Ninho. Aí quando eu fui na África do Sul, eu vi a mesma propaganda, só que a criança era preta. Então hoje, você vai ver isso aqui no Brasil também, agora. Porque a população começou a consumir mais. Não é que eles aderiram à causa. É que eles perceberam que ali também ele vai lucrar mais. Sim. Vai ter mais consumidores. Entendeu? Então você vai botar desfile de moda, pessoas negras, né? Para comprar, consumir roupa, consumir... Se antes, na década de 70, 80, até 90, eles vendiam uma chapinha para espichar o cabelo das mulheres negras, Sim. hoje não existe mais isso. Então eles botaram
imensidão de uma indústria de cosmético de todo tipo, para cabelos crespos, cabelo natural. Até maquiagem hoje em dia, tudo para pele negra. Né? Tudo. É a lógica do capitalismo. Não é que eles aderiram à causa. Quer dizer assim, botou o olho assim, aquilo ali dá lucro. Né? A falta de ação dele pode trazer prejuízos financeiros. Pois é. A Globo, nunca vi tanta pessoa preta na Globo, repórter, não sei o que e tal. A CNN. Entendeu? A própria Record. Mas eu estou vendo essa semana, porque eu não. Normalmente a gente citar nomes é meio complicado. Mas eu vi recentemente a publicação de uma pessoa que tem voz, uma pessoa que está inserida na sociedade, tem oportunidade, e ela se deparou com uma ação simples e ela disse que estava muito chateada com isso, que abalou ela psicologicamente, que foi um segurança acompanha ela no supermercado. Eu acompanhei esse caso. Então, é uma pessoa jornalista, preparada, que tem lugar de fala, e uma simples ação dessa abalou. Mas é isso mesmo. Você pega a pessoa que é militante, mas quando acontece com ela diretamente, ela perde a iniciativa. Sim. É um negócio que impacta demais. Que você, no seu consciente, ou subconsciente, você acha, até porque você é uma pessoa muito, vamos dizer assim, antenada, está ali atenta às coisas, tem capacidade de reagir, você acha que não vai acontecer aquilo com você. Sim. Aí quando acontece, ele pega totalmente desestrutura. Eu acompanhei esse caso que você está falando, da tia Mar. Sim, isso mesmo. Né? Aqui em Lauro de Freitas. Entende? Então não é. Eu vivi uma situação dessa, não é que eu fiquei assim, abalado, eu fiquei pensando o que fazer. Provavelmente é a mesma situação dela. Na época eu era deputado. E em Brasília, os deputados, paletó, gravado, e você usa um broche que identifica o parlamentar. Esse aqui é parlamentar. Tanto senador, deputado e tal. E aí você foi no ministério, o segurança, ele olha, vê você com um broche, você tem livre acesso. Aí eu cheguei no ministério, era até Patrus Ananias, que era o ministro, criador do Bolsa Família. Aí quando eu cheguei no ministério, aí veio um segurança negro. Aí fez: boa tarde, cidadão, o senhor vai para onde? Eu disse: eu vou falar com o ministro Patrus Ananias. Ele disse: documento, por favor. Aí eu parei assim, disse: bom, ele disse: meu amigo, você está vendo esse broche aqui? Ele olhou, porque eu tinha visto um parlamentar, tinha passado antes de mim, branco. Ele olhou o parlamentar e o cara entrou. Ele olhou para mim e fez assim: esse broche aí o senhor pode comprar em qualquer lugar. Aí a situação ficou meio complicada ali, aí o pessoal que estava em torno viu aquele negócio, de repente chegou lá no ministro. Aí o ministro desceu, mas enquanto ele desceu, eu fiquei ali pensando: o que é que eu faço aqui? Porque se eu for acionar a lei contra esse cara, se o cara é negro igual a mim, um trabalho de segurança, esse cara vai ser demitido. Sim. Provavelmente é um cara que tem uma família imensa que depende dele. E isso não vai resolver o meu problema. Isso não vai acabar com o racismo. Eu tenho que criar uma situação que ele perceba que ele cometeu um crime, mas eu não vou acionar a justiça para isso. Ele vai desculpe o termo aqui, vai se arrebentar. Sim. Aí na hora que eu estou ali raciocinando o que fazer, aí o ministro desce. E aí, Elisoberto, e aí, o que é que houve e tal? Estou lhe esperando, você não marcou aqui e tal. O que é que houve aqui? Me disseram que teve um problema. Eu disse: não teve problema não. Eu estava aqui conversando com segurança aqui. Não tem problema não. Aí eu subi com ele. Quando eu desci, esse segurança não estava mais lá. Alguém deve ter tirado ele de lá e disse: olha, sai daqui que o negócio pode pegar aí. Então assim, quer dizer, uma coisa é diferente. Se eu fosse abordado por um policial normal, um policial, seja ele preto, branco, e aí eu tomava outra atitude, porque ele é policial.
Aquele segurança é um cara recrutado em uma empresa terceirizada, mal formado do ponto de vista profissional, para exercer, porque ele não é polícia. Sim. Ele não é polícia. Ele é um segurança patrimonial. Então, assim, você enfrenta uma situação dessa e você tem que saber, tem que ter frieza para reagir. Eu não fiquei abalado com a situação específica. Eu queria saber o que fazer ali. Tipo assim, se eu for acionar os instrumentos legais, esse cara vai se arrebentar. Isso não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Né? Mas eu tenho que dizer para ele, infelizmente eu não disse, mas quando tiraram ele de lá, provavelmente ele saiu pensando um monte de coisa, né? Pensando muita coisa. Então, assim, essa falácia é uma falácia, eu diria assim, malandra no Brasil, de que a questão não é racial, é social. O que é que ele está dizendo para você? Que você, mesmo sendo negro, se você aceita socialmente, esses problemas seus acabam. Isso não é verdade, é o contrário. Quando você aceita socialmente, a tensão é maior. A tensão é maior, porque está começando a ocupar espaços que antes eram exclusivamente dos brancos. E aí os brancos ficam incomodando quando vê um preto ocupando o mesmo espaço que ele está ali ocupando, que ele achava que era só dele. É assim na universidade, é assim quando você está com um carro razoavelmente, né, caro na mão, o cara achar que aquele carro não é seu. Né? Você no máximo pode ser um motorista ou roubou o carro. Ou você mora num condomínio fechado de luxo, que seu filho é praticamente escorraçado da piscina coletiva no condomínio, que quando tem uma festa no playground do prédio, você nunca é chamado, os vizinhos não lhe conhecem, mantém distância regulamentar. O elevador, aliás, eu andei em vários países do mundo, quase nenhum tem o que tem no Brasil, elevador de serviço. Sim. Elevador de serviço e elevador social. E as trabalhadoras domésticas sempre têm que pegar o elevador de serviço. E também é um dos poucos países do mundo que faz um apartamento que tem quarto de empregado. Sim. Você vai na Europa e não existe isso. Nos Estados Unidos não existe isso. Ele chega aqui quando vê. Tem um amigo meu que ele é americano, ele veio morar aqui. Ele foi alugar um apartamento, quarto de empregado. Eu disse, quarto de empregada? Um negócio estranho. Essa arquitetura... Já intitula na planta. É, exatamente. E fica mais caro o apartamento. Área de serviço, quarto de empregado. Ela é a quarto de empregado e fica do lado da área de serviço ali. Serviço, Né? Você levantou, já está... Agora tenta corrigir o erro chamando de dependência, né? Pois é. Agora nosso papo está chegando no final, mas eu vou ainda fazer umas duas perguntinhas. Isso. O papo tá bom. Falando voltando um pouquinho, falando sobre as cotas na universidade, eu também acompanhei recentemente o fato, eu não sei se foi em Pernambuco, foi em Recife, que uma estudante que solicitou a inclusão, fez a prova, passou e depois ela foi chamada lá que disse que ela não era negra, mas só que ela tinha aquele negócio, as características de negro misturado, aquele negócio de não é nem negro nem branco, mas a gente percebe os traços que tem os traços. Uhum. E a pessoa simplesmente tem um critério lá que a pessoa aplica e diz que o fundamento foi que a pessoa disse, não, a pessoa não pode porque tem o nariz afilado e tem a boca fina, que foi um dos argumentos da universidade. Será que os critérios não estão bem definidos ou justamente isso é uma lei de cotas que faz com que alguns negros ainda passem essa dificuldade, mais essa humilhação? Olha, isso é um problema que diz respeito às características do racismo brasileiro. Quando eu me refiro sempre aos Estados Unidos, para fazer uma espécie de comparação, é que os Estados Unidos, o racismo, ele trata o negro como
tipo assim, é um racismo de origem. Sim. Não é de origem. Você pode ser uma pessoa loira, mas se você tem qualquer relação sanguínea de negro, você é considerado negro. Eles chamam, acho que é 1/8 de sangue negro, você já é negro. O Brasil desenvolveu um outro tipo de racismo. O racismo não é de origem. É um racismo de marca. De característica. Principalmente a cor. Então gera esse tipo de confusão. Tem um termo que o pessoal usa dentro do movimento chamado colorismo, que é as pessoas pretas, é aquela pessoa que tem a cor preta. O pardo é classificado pelo IBGE como negro. Pardo, eu sou pardo. No meu registro está lá pardo. Isso. Eu já sou a mistura da mistura. Aí essa confusão, que aí foi uma conquista quando a gente aprovou o sistema de cotas e instituiu em algumas universidades o que eles chamam de comissão de heteroidentificação. Sim. É uma comissão que você vai fazer o vestibular e você diz assim, eu vou pelo sistema de cotas. Tem dois processos. Você é oriundo da escola pública, então independente de ser preto ou branco, você pode entrar nesse sistema de cota como aluno de escola pública. Sim. Mas dentro dessa cota tem uma outra cota que é para alunos, além de escola pública, ele é aluno negro. Então ele tem outra reserva ali. Aí quando você escolhe de negros, aí essa comissão é acionada. Você declara, então a comissão lhe chama para identificar se você realmente é negro. Por que isso? A gente instituiu isso. Porque estava havendo muita burla, principalmente nos cursos de medicina. É onde mais... Aliás, esse caso aí foi um estudante de medicina. Foi, estudante de medicina. Aqui na UFRB eu participei de uma comissão dessa. O problema é que as universidades estão instituindo essas comissões de heteroidentificação, é assim, muito institucional deles. O erro é esse. Eu acho que tem que colocar a militância do movimento negro também como parte. Um conselho, criar um conselho. Não, na comissão mesmo. Sim. A constituição da comissão tem que ter gente da universidade e gente do movimento social negro. Até porque a gente, até num processo anterior, início, quando o ILE surgiu, por exemplo, no início do ILE, só podia sair preto mesmo. Você não saía, eu não saía, era preto e tinto. Depois a gente foi desenvolvendo um conceito que hoje chama-se de afrodescendente, para tentar construir uma leitura que não tem a ver necessariamente só com cor. Até porque é um erro achar, quando você falou de lábios finos, nariz afilado, sim, a ideia errada de que a África é toda negra. A África não é toda negra. A África negra, como nós conhecemos, era abaixo do Saara. Acima do Saara é uma África islâmica, que dialoga mais com o mundo árabe. E as pessoas são muito mais assim, da cor de vocês aqui. Tem nariz afilado. Pegue um egípcio. Isso. Ou alguém Da Arábia Saudita. Da Argélia, Arábia Saudita. Até da África Negra, vamos dizer assim. Você pega o povo da Etiópia, que tá ali na divisa. Quem tem o nariz chato e os lábios grossos é mais embaixo da África subsaariana. Então as pessoas tendem a ver a África com essa característica única. Ela não é isso. Então essas comissões, ela precisa ser montada e formada do ponto de vista da informação mesmo que eu estou falando, para não cometer erros. Sim. Né? Porque que estava havendo bula, pessoas brancas, sim, sim, que se autodeclaravam negras para burlar. Você tem gente que antes de se apresentar na comissão ia meter a cara no forno. Mas teve casos desses aí que eu acompanhei. Entendeu? Teve gente que chegou até pintar mesmo o rosto, pintar. Para aparecer. Agora eu já vi casos também de Era com de foto irmãos. antes, não era? Hoje é com entrevista. Entrevista. Eu já vi casos de irmãos que um entrou
no sistema de cotas e o outro não. Exatamente. Então essa confusão tem a ver com isso. É o tipo de racismo brasileiro que é racismo de marca, não é de origem. Sim. É de marca. Tem um livro de um autor brasileiro, já faleceu, morava aqui, morava em Itaparica, João Baldo Ribeiro. Sim. Foi membro da Academia Baiana. O livro dele chamado Viva o Povo Brasileiro. Tem um personagem que todo mundo devia ler aquele negócio. Ele é um cara negro, de pele muito clara. A mãe dele era preta. Provavelmente o pai dele podia ser um português, uma coisa assim. Mas a mãe dele é bem preta. Ele tem uma loja no comércio de tecidos. Ele é assim, é um cara, vamos assim, da sociedade que prosperou, né? Sim. Então tá ali. Mas só que a galera da elite onde ele transita, toda ela sabe que ele é preto. Só ele que acha que não. Ele acha que ele não é e acha que os outros acham que também ele não é. Então, todo fim de semana, a mãe dele entra na casa dele pelo fundo para buscar a feira. Né? Sim. Dá o dinheiro para comprar. E ele proíbe ela de entrar na casa dele. Ela chega, ele vai no fundo da casa, entrega a graninha para a mãe se pica. E tem uma situação específica, não me lembro agora, que eu li o livro muito tempo atrás, onde a turma dele, que ele acha que ele está inserido, diz a ele isso, diz assim, olha, nós sabemos quem você é. Você não é dos nossos. E ele não entende. Não, ali ele entende, né? Provavelmente se suicida depois. Entendeu? Então é assim, quer dizer, esse racismo do Brasil é o racismo mais sofisticado, mais perigoso, mais complexo que existe. De todo lugar do mundo. Tem uma professora da UFBA, que aqui ela era considerada, que a gente chama de socialmente branco. Ela tinha todas as características de ser branca. Só que ela não era, mas ela achava que era, e as pessoas tratavam ela como se fosse branca. Ela foi fazer doutorado nos Estados Unidos. Engravidou, foi parir. Quando chega no hospital que ela foi, ela disse aqui, o seu é do outro lado da rua. Teve que parir no hospital de pessoas pretas. Ela voltou com um problema, teve que fazer terapia para não pirar, né? Que era branca. Então o Brasil é isso, gente, uma coisa meio. Eu já disse o Lula, por exemplo. Você olha para o Lula, você acha que Lula é branco? Não. Não é branco. Aí eu digo, mas ele não é preto. Ele é o quê então? Me diga. Você tem que inventar uma porra aí pro Lula. Não é branco não. Tem que inventar. Eu digo, Lula é um cara de origem negra. Eu viajei 18 países da África. Grande parte das países que eu fui foi junto na época que Lula era presidente. Eu fui nas comitivas com Lula e o ministro das Relações Exteriores era Celso Amorim. Eu me lembro que teve não me lembro o país exatamente, teve um encontro de chefe de Estado com Lula e tal, e o anfitrião desse país, no discurso que ele fez no jantar, ele disse assim, pela primeira vez nós temos um irmão que é presidente do Brasil. Ou seja, o cara percebe que Lula não era daquela estipe que era o Fernando Henrique, que foi o Collor, que foi toda a história, né, do poder no Brasil. Então, a minha leitura, que eu quero dizer é o seguinte, esse ódio que a elite tem do Lula não é só pela origem operária do Lula. Também é. Mas o componente racial ali, meu amigo, eles sabem do que estão falando. Eles sabem do que estão falando. A elite brasileira, quem lê um livro vários livros, mas tem um cara que trata isso com uma certa adequação, que é o Gessé de Souza. Diz assim, a elite brasileira odeia o povo brasileiro porque é preto. A elite odeia. Não é só superioridade. É superioridade misturada com ódio. Sim. Violência. E Marilena Chauí, que é uma intelectual branca, lá da USP, ela deu uma palestra assim, eu odeio a classe média. A classe média, ela é covarde. Ela é
egoísta demais. Foi aquilo que eu falei aqui. Quando houve a reforma do ensino, em vez dela brigar para garantir a qualidade do ensino público, ela se picou, foi para a escola privada e largou a bomba para lá. Teve um negro que deve ter uma semana que deu entrevista que disse que ele sentia o racismo na pele. É aquilo que eu falei, tem pessoas que têm lugar de fala, ele sente, mas ele não consegue virar a chave, que foi Joaquim Barbosa. Falou Joaquim Barbosa, eu vivi uma situação de Joaquim Barbosa, porque ele é isso, ele não vira a chave. Quando Lula, na época que Lula disse assim, eu vou escolher, que ele tinha uma vaga no Supremo Tribunal Federal, Lula disse assim, eu vou escolher um preto, um negro, vou botar um negro lá. Aí a gente saiu caçando para ver, tal. Aí surgiram vários candidatos. Meu candidato não era Joaquim Barbosa, era um outro cara, lá de São Paulo, de Carapicuíba. Aí quando vejo Joaquim Barbosa, aí eu disse, eu sou contra. Eu conheço esse cara, quer dizer, eu não conhecia ele pessoalmente, mas eu sabia da história dele pela militância do negro do Rio de Janeiro. Cara grosso, não se reconhecia como negro. Tinha denúncia de que ele espancou a ex-mulher dele. Tudo isso. Aí eu fui contra. Aí Lula, agora ele tinha de todos que a gente aprendeu, o melhor currículo era o dele. Do ponto de vista técnico, ninguém batia. Sim. Certo? Ninguém batia. Aí escolheram Joaquim Barbosa. Aí deu no que deu. Aí o que aconteceu? No dia da posse de Joaquim Barbosa, aí eu recebi o convite do Supremo, eu fui para a posse lá. Na hora que eu cheguei, coincidentemente, Joaquim Barbosa estava chegando. Aí era posse de, acho que era 3 ministros naquele dia lá. Sim. Eu não me lembro de todos aqui. Foi Joaquim, não sei se Lewandowski, não sei, eu não me lembro de todos não. O único negro era ele, evidentemente. Aí todos entraram e tal. Na hora que o Joaquim vai entrando, aí o segurança barrou ele. O senhor tem convite? Ele ficou assim, tal. Ele ia tomar posse como ministro. Sim. Aí um cara lá sacou o negócio, um técnico lá. Aí veio, não sei o que, tal. Aí a imprensa percebeu o negócio, foi para cima de Joaquim. Ministro, o senhor foi ali barrado, o que que houve? Ele disse, não houve só um contratempo. Não houve nada não. Foi um contratempo ali, mas não. Ou seja, ele não foi para denunciar. Ele disse, olha, eu aqui estou denunciando, eu fui barrado porque os outros que vão tomar posse comigo entraram e ninguém barrou, perguntou nada. Né? Eu não fui barrado primeiro porque eu não ia tomar posse como ministro, eu estava com um convite na mão, já fui com um convite na mão, está aqui a porra, entendeu? Carteirão. Meu convite está aqui. Então, assim, é um negócio muito complicado, muito complexo, né? Você ter um país como esse, um Congresso Nacional absolutamente branco, masculino, né? O Supremo Tribunal Federal, você teve Joaquim Barbosa, não teve mais outra experiência de negro no Supremo Tribunal Federal. Não fortaleceu o caldo para mudar essas... Não. Ô, Luiz, mas insistindo na parte do Partido dos Trabalhadores, com a questão do seu mandato, você não considera que não foi um amparato não dado, que não foi um investimento dado à questão racial? Não investi, não houve investimento mesmo. Aliás, quando você... Hoje até menos, né? Mas na época que eu fui, uma espécie de garimpeiro desse negócio, né? Um desbravador nesse processo. E as pessoas me consideravam uma pessoa problemática, porque sempre estava levantando questão. Então, você não pode baixar a cabeça, senão você quer ter sucesso, então você baixa a cabeça, não reclama nada, não aponta nenhum problema, se submete a tudo, então você pode ser tolerado de certa forma. Né? Mas quando você coloca a questão central, aí é um problema. E evidentemente que não adianta achar que todo mundo é irmãozinho, todo mundo é companheiro, mas tem os companheiros, mas tem seus interesses ali colocados. Entendi. E outro ponto, Luiz, estudando o seu mandato, a gente viu que você chegou a ser, dentro do partido, o segundo mais votado dentro de Salvador. Foi. Candidatura, atrás do ex-deputado Nelson Pellegrino.
E a gente vê e enxerga uma capital negra. E por que não o partido investir numa candidatura negra para prefeito de Salvador? A gente só viu o PT investindo com a candidatura negra que apareceu o Major Denise. Uma militar que veio, que criou a Ronda Maria da Penha, tem toda a sua história e tal, e veio. Mas por que não ter investido antes numa candidatura como uma de Luiz Roberto, como a de um vereador Suíca, que está na Câmara de Vereadores, como ter pego um Silvio Humberto, que é de uma esquerda, que tem uma leitura junto com o partido? Por que não fazer esse investimento? Sempre investir nos mesmos. Porque a concepção que eu não falo nem do PT só, vou falar aqui a esquerda como um todo, incluindo o PT. Não é? Aquela coisa que eu falei aqui. A questão racial não dá voto. Essa é a concepção. Que eu discordo totalmente. O que não dá voto é você não ter as condições de fazer a disputa política. Porque você pode investir e apresentar. E você garantir a vitória eleitoral, por exemplo. Até porque uma vitória eleitoral de uma candidatura negra que tem, não é só quantitativamente presente, mas qualitativamente mesmo. Você tem vitória eleitoral e vitória política. E você coloca um debate que está ali circulando na sociedade, que não aparece. Que as mazelas da população, da violência, da fome, tem a ver com a questão racial. Sim. Então isso é um elemento importante. Mas a esquerda não vê desse jeito. Ela aposta nos mesmos. Não é? Aí você fala assim, alguém pode falar assim, mas tem um partido que está apostando em candidaturas negras, que é o PSOL. Mas enquanto você tiver condições de disputa que não vai ganhar, você vai votar nele. No dia que tiver perspectiva de poder de ganhar, aí não vai ser diferente. Entendi. A gente viu até na mídia circulando uma questão que era uma bancada do feijão, que era umas personalidades que se reuniram, e de sua maioria negra, que até chegaram a cogitar a candidatura de vovô do Ilê, na época a prefeito. E a gente viu que não andou. E a gente vê justamente isso, você está dizendo que essa questão da esquerda não nos movimentos, não apoiar de fato, né? Agora tem outro elemento aí, tudo bem que tem isso que você está falando, eu concordo, mas tem outro elemento que, vamos dizer assim, se consolidou, de certa forma, nos setores do movimento negro, de não fazer militância partidária. Porque no dia 8 de março, eu fui para uma marcha das mulheres e tal, eu e Vilma Reis. E vi uma pessoa que tem uma entrada grande na militância de juventude, de mulheres. Então, aí terminou a caminhada e estava um grupo de mulheres sentado numa mesa assim, Luiz Alberto, tem que botar a Vilma para ser candidata a governadora. Eu disse, eu também acho. Só que quem escolhe a candidatura é o partido. Sim. Se você se filiar, você, a gente vai ter força para chegar lá e aprovar o nome dela. Mas enquanto a gente ficar fora do partido, apontando de fora, os brancos vão ter maioria no partido e vai indicar de quem interessar a eles. E não a nós. Agora, nós temos que entrar e fazer a disputa. Se você acha que Vilma, e até eu concordo que ela deveria ser uma candidata a governadora, mas a gente tem que ter força do partido. Voto para escolher o candidato que você quer. Não adianta de fora você ficar dizendo que tem que ser. O máximo que você pode fazer é votar nela agora para ser deputada federal. E aí você acumula força e pode ir lá na frente fazer esse movimento. Mas enquanto isso, meu amigo, ou você vem para o partido, ou não tem. Porque até então, para disputar a eleição, tem que ser via partido. Não tem outro caminho. Sim. A não ser que a gente invente outra coisa. Que para mim vai dar mais trabalho ainda. Né? Luiz Alberto, a gente está chegando no final do nosso JuraPod. Isso. Vocês vão editar, né? Não, aqui não. Do jeito que tá, vai tudo aí. Queria te agradecer pela sua presença, pelo bate-papo aqui histórico, cultural e muita informação pra gente que não tá na militância realmente, é muito... E aí você fica à vontade de fazer suas considerações. Eu quero agradecer a oportunidade, foi um papo bastante descontraído, isso ajuda até a gente a desenvolver o nosso raciocínio, lembrar de aspectos da história nossa e tal. Mas assim, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito, vamos dizer assim, paradoxalmente,
eu acho que a gente está vivendo um momento até importante na luta política no Brasil, porque teve o golpe contra Dilma, mergulhamos num processo complicado, elegemos um louco para ser presidente da República, né? Uma situação terrível, o Brasil está vivendo uma situação, agregou ainda a pandemia, né, do Covid-19. O senhor no seu mandato, o senhor não foi colega dele lá, não? Fui, eu briguei muito com ele. Muito. Tem até um vídeo que circulou aí Nas redes sociais. Eu batendo boca com ele lá no plenário da Câmara. Então, assim, tem isso tudo, mas eu acho que aí houve aquele movimento todo anti-PT, anti-comunista, anti-PT, anti-esquerda, e aí o golpe contra Dilma, aí veio o Temer, agora esse maluco, aí o povo parece que sacou que fez besteira. Sim. Mergulhou num negócio perigoso, né? Então, assim, o povo voltou a comer lixo, desemprego muito grande, a violência aumentou. E a discriminação também aumentou. Claro, tudo isso né, se multiplicou aí pelo país afora. Então, hoje há um processo de reversão disso. Sim. Então, as pesquisas têm demonstrado que a gente pode mudar o curso do processo agora. O Lula lidera as pesquisas de intenção de voto, assim, em todos os cenários. Em todos os cenários. Não é que a gente já ganhou, mas eu acho que a possibilidade é de que a gente consiga reverter esse quadro e derrotar essa turma aí que inferniza o país. Por outro lado, com esse cenário novo, eu acho que também a possibilidade de a gente eleger uma bancada de parlamentares negros no Brasil é maior. Eu acho que nós vamos ter uma bancada, a candidatura que eu estou coordenando, apoiando, que é a candidatura da Vilma Reis para deputada federal. Eu acho que está num cenário positivo, do ponto de vista de possibilidade. A gente comentou que a chapa majoritária, que eu acho que pela primeira vez nós vamos ter uma candidatura como a de Jerônimo, que é um cara que não só é oriundo de um setor popular, ele tem muita ligação com os movimentos sociais populares, no campo principalmente, mas é uma pessoa que tem origem, e ele afirma isso é importante, né, afro-indígena, né, é uma coisa que eu acho que é uma novidade importante para a Bahia, é um estado como o nosso, né? Então, assim, eu considero que a gente está numa conjuntura favorável, de reversão. Espero que essa expectativa se realize, para a gente retomar um processo. Está vendo aí esse desespero do combustível a preço absurdo, gás de cozinha a R$160. Aí fala assim, a culpa é do dólar. Não é nada disso. O dólar é culpado porque eles vincularam a construção do preço do combustível à dolarização. Mas para piorar mais ainda, todos os especialistas diziam isso antes. A privatização. Como é que uma empresa... Não existe no mundo, não é nenhum no mundo, uma empresa, uma indústria de petróleo que abre mão da parte mais lucrativa, que é o refino. Porque o mais caro é você perfurar o poço, buscar o petróleo, botar o petróleo sobre a terra, transportar para a refinaria. Aí você processa e onde você vai ganhar, você entrega, que é o refino. Aí privatizou a refinaria daqui de Mataripe. Resultado, é o combustível mais caro do Brasil, está aqui. Sim. Que é fornecido por essa empresa que comprou a refinaria. E eles querem, todas as refinarias que nós temos, acho que são 13 ou 14, não me lembro aqui, ele quer privatizar 5 ou 6. Sim. Ou seja, é claro que a tendência vai ser aumentar o preço desses combustíveis, porque o patrão privado, a vida dele é o quê? É o lucro, ele precisa ter lucro. Essa é a lógica do capitalismo. Uma empresa estatal não necessariamente precisa ter esses lucros todos, ele tem que ter lucro para se reproduzir, claro. Sim. Mas o Estado, ele tem condições de ter um outro tipo de lógica de construção de preço para garantir que a população tenha acesso. Eu até botei graxa na minha corrente da bicicleta, Luiz. Que eu vou voltar a tirar da... Entendeu? Eu estou andando no fio. O combustível está muito caro. Então, assim, nós temos, acho que a expectativa que a gente reverta isso é muito grande. Eu acho que nós vamos ganhar esse processo. Muito obrigado, viu, Quero mais uma agradecer vez. aí a oportunidade Luiz, obrigado.
Você que está nos assistindo até agora, muito obrigado pela sua participação. Tchau, até o próximo JuraPod. Valeu, galera.